A Igreja do Senhor Jesus é completa. Temos aquelas pessoas que têm sido chamadas para o ministério da oração, da intercessão. São pessoas que dedicam boa parte do seu tempo às orações, e estas pessoas são colunas da obra de Deus, porque estão sempre de joelhos diante do Senhor, intercedendo pelo ministério, intercedendo pela igreja, pelos mais fracos na fé, pedindo a Deus que Ele abra a porta da evangelização, abençoando os pregadores das boas novas, para que novos convertidos venham a agregar-se ao rebanho do Senhor. Essas pessoas que gostam realmente e dedicam o seu tempo à oração são muito importantes para a Igreja de Cristo. Também nós temos aquelas pessoas que têm o ministério do louvor, que se dedicam de alma e espírito a louvar, a interpretar o perfeito louvor que enaltece, que honra e que glorifica o nome do Senhor. O louvor na igreja tem uma importância fundamental. Muitas vezes as pessoas chegam na casa do Senhor atribuladas, tristes, e aí escutam a interpretação do perfeito louvor por um servo de Deus, por uma serva de Deus, e aquele louvor traz o conforto, traz a mensagem necessária para fortalecer a fé, a alma e o espírito daquele que procura ser um verdadeiro adorador na casa do Senhor. Além do mais, Deus tem levantado instrumentos pela palavra, verdadeiros mensageiros das Sagradas Escrituras. E estes são importantes, porque é a palavra do nosso Deus quem fortalece a igreja para enfrentar os últimos dias que são difíceis, porque o Evangelho diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E a palavra do Senhor vai fortalecendo os seguidores do reino de Deus, mostrando de que o Senhor Jesus está voltando, de forma que os pregadores, os ensinadores, os doutrinadores, os mestres, os doutores, aqueles que se dedicam ao ministério da palavra são muito importantes na obra de Deus. Muitas vezes não são valorizados como deviam, mas isso é o cumprimento da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que o profeta não tem honra na sua casa. E muitas vezes nós temos bons pregadores, nós temos bons ensinadores e não recebem o reconhecimento e o devido valor, porém fazem para Deus. Quando a porta da palavra se abre, honra o Senhor mediante a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras para a edificação dos ouvintes da Igreja do Senhor. Tem um texto que nos chama muita atenção dentro deste assunto, que nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, onde está escrito o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado,
sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O jovem ministro do Evangelho, chamado Timóteo, se converteu ao cristianismo bem jovem. E aí ele tomou a iniciativa de acompanhar o grande apóstolo dos gentios, chamado Paulo. E teve os ensinamentos ideal da parte daquele grande homem de Deus, que foi um dos maiores missionários da igreja primitiva, fundando igrejas no mundo gentílico e cumprindo missões transculturais em outros países da Europa, Ásia, enfim, do mundo civilizado da antiguidade. E Timóteo recebia da parte de Paulo ensinamentos, era um bom discípulo, como nós temos visto isto na igreja do Senhor Jesus destes últimos dias, pessoas interessadas em aprenderem da parte do Senhor Jesus as coisas de Deus, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, desde muito jovem, aprendeu a palavra de Deus, se dedicou às santas escrituras através da sua mãe e da sua avó. Ele buscou se dedicar ao estudo das sagradas escrituras. E com isso, ele se tornou uma pessoa de destaque naquela época. Não é diferente nos dias de hoje. Todos aqueles que se dedicam às santas escrituras, Deus honra. Deus honra. No tempo certo, Deus coloca na posição ideal. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra do Senhor não é ideologia humana, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e é muito proveitosa para o nosso desenvolvimento espiritual nas coisas de Deus. Todos aqueles que desejam de maneira real, de maneira profunda, crescer espiritualmente, achando graça diante do coração do Pai Celestial, deve acreditar, deve prescrutar, deve estudar, se aprofundar cada vez mais nas Santas Escrituras, porque ela é a sabedoria que vem do alto, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quem quiser ser um instrumento da palavra de Deus, quem desejar ter um ministério frutífero aqui na terra, deve colocar como prioridade as sagradas escrituras como sendo a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas.